Fala, gente, aqui é o Rony, criador do Gol de Letra, do A Mesa e o Trono, e eu queria apresentar para vocês esse jogo e como você pode já sair jogando em casa. Eu vou usar essa plataforma aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer o setup inicial e começar uma partida. Quando você pegar seu jogo, imprimir, cortar as cartinhas, você vai ver que tem vários tipos de carta, né? Primeira coisa os goleiros a gente não vai usar dessa vez, tá? Primeira partida, você não precisa usar eles, tem regras especiais para eles, depois você aprende lá. O cartão amarelo vai ficar aqui no meio da mesa e a gente vai pegar as cartas de atletas, que são essas aqui, né, que tem vários atletinhas e tal. A gente vai fazer uma pilha delas e vai embaralhar. Então, vou embaralhar aqui, beleza? E também vou pegar essas cartas aqui, que são as cartas de drible, e vou separar elas por cores, para a gente poder utilizar. Elas são um recurso do jogo, vocês vão aprender rapidamente que esses símbolos aqui indicam os recursos que a gente pode pagar. Eu vou fazer aqui um setup para 2 jogadores, tá bom? Então, a gente coloca uma quantidade de cartas igual a quantidade de jogadores mais uma. Então, 3 cartinhas, dessas aqui já são suficientes. As outras 2 a gente deixa de lado por enquanto, né? E aí eu vou pondo de todas as cores, 3. Tá aí. Aqui já tem 3. 3 aqui. 3 aqui. Então, 3 em cada uma. Posso deixar o resto de lado. Carta amarela aqui no meio. Beleza. E aí eu abro 6 cartas aqui. Perdão, peguei 7, mas a gente devolve uma. E aí a gente vai abrir essas 6 cartas para fazer a área de contratações. Então, aqui embaixo a gente tem a área de contratações, aqui em cima a gente tem a área de treino e aqui a gente tem a pilha de atletas, tá bom? Perfeito. A gente já está pronto para começar. Para definir quem é o primeiro jogador, o que a gente faz? A gente pega uma carta de cada uma dessas aqui, a gente vira e embaralha elas, né? Dá para cada jogador a quantidade igual, dividindo elas. Então, se a gente vai jogar em 2 jogadores, então 1, 2 para um jogador, 1, 2 para outro jogador, e a que sobrou a gente devolve na pilha que ela é correspondente. Óbvio que cada jogador vai ver só a sua mão, né? Mas você vai fazer o que para saber quem começa? Você vai virar suas cartas, olhar, né? Na verdade elas vão estar na sua mão, né? E você vai ver quantos símbolos iguais esse aqui você tem nessa área debaixo das cartinhas que estão aqui apresentadas. Isso aqui é o custo de contratação de cada um desses atletas. Então, eu tenho aqui com o roxo e o amarelo, tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já o meu oponente, ele vai ver o seguinte, ele vai ver que ele tem o quê? O azul e o vermelho. Então, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí a gente está empatado. Nesse caso, quando está empatado, o jogador mais jovem começa, tá? Mas, no caso, geralmente, quando eu abrir aqui, a soma geralmente vai dar números diferentes, então quem tiver menos é quem começa, tá bom? Nesse caso, vamos começar aqui com o jogador desse lado mesmo, né? Eu vou dar um zoom out aqui. E como que a gente joga uma partida, tá? De gol de letra? A gente vai pegar e vai usar esses recursos para poder pagar esses custos de contratação dos jogadores, para que eles possam ser contratados para as nossas linhas de ataque, nosso time, tá? Então, como que eu faço isso aqui? Eu não tenho, né, obviamente, nenhum custo total aqui na minha mão, então eu vou precisar pegar mais cartas de treino. Então, uma das ações possíveis no jogo é a ação de treino. É a primeira ação que todo mundo vai sempre fazer no jogo. E aqui a gente pode pegar no treino 2 cartas dessa área de treino, 2 cartas de drible de cores diferentes. Então, no meu caso aqui, eu já tenho roxo, amarelo, eu vou pensar assim, poxa, roxo, amarelo, tal, eu acho que eu posso tentar ir nessa direção aqui, ó. Então eu vou pegar um amarelo, então eu vou pegar um amarelo e um verde. Veja que eu peguei 2 cartas de cores diferentes. Então essa é a minha mão. Agora, vez do meu oponente, o que ele vai fazer? Ele vai olhar as cartas dele, né? Vai estar na mão dele, isso aqui é o que ele vai estar vendo. E aí, ele vai pensar, bom, já tenho azul, já tenho vermelho, talvez eu possa ir na direção desse daqui, então eu vou pegar um verde. Ou eu posso ir talvez na direção desse daqui, ó. Vai pegar um roxo.
E muito bem, agora é a vez de novo desse outro jogador. Então, sempre que termina seu turno, passa para o próximo. E aqui agora vai vir a vez desse primeiro jogador aqui. E o que nós vamos fazer aqui, né? Vamos comprar aquela carta. Para comprar aquela carta, para contratar esse jogador aqui, a gente tem que pagar então esse custo que está aqui, ó. E ali são 2 amarelos, um verde e um roxo. Então eu vou fazer isso, ó. 2 amarelos, devolvo lá, um verde e um roxo. E agora esse jogador foi contratado por mim. Ainda não acabou meu turno, porque agora a gente tem que abrir uma carta nova aqui. Muito bem. E agora é o próximo jogador. Então, gastei meus recursos, tenho esse jogador no meu time agora. E aqui vai ele fazer a mesma coisa. Então, ele vai ver as cartas que ele tem, as possibilidades que estão na mesa. E ele vai decidir aqui o seguinte. Ele vai dar um roxo, um vermelho e um verde. Então, roxo, vermelho, verde. E contrata o Esdras aqui, ó. E aí a gente abre uma carta nova. Agora olha que interessante. Você viu que aqui na hora que abriu essa carta nova, abriu com um apitinho amarelo aqui, ó. Esse apito amarelo indica o seguinte, que ele tomou um cartão amarelo. Então, o jogador dele cometeu uma falta. Então ele recebe a carta de cartão amarelo e ele tem que ficar com ela na frente dele até alguém tomar um outro apito. Só que o detalhe é, se ele tomar um outro cartão amarelo, aí o jogador, no caso aqui o oponente dele, vai ganhar uma carta para poder utilizar, né? Ele escolhe qualquer carta aqui. O único detalhe é que se você estiver jogando em mais jogadores, aí é o jogador antes dele, né? O último jogador a ter jogado recebe uma carta de recurso, caso ele tome um segundo apito. Bom, como é só o primeiro, tá tudo bem. Ele ainda está tendo que entender essa carta de cartão amarelo que ele recebeu aí. Beleza. Agora é a vez desse outro jogador. E o que ele vai fazer? Ele não tem cartas de recurso, né, de drible. Ele precisa agir na direção de comprar alguma outra carta. Só que como que ele pode fazer agora? Como ele tem um jogador aqui, ele pode baratear o custo dessa carta, da próxima carta, usando o drible. E o que é o drible? O drible é esse símbolo que está aqui na carta, ó, em cima, na parte de cima, tá vendo? O drible principal dele. E ele tem um drible secundário também. Por quê? Porque ele é um artilheiro. Uma carta de artilheiro, você pode usar o drible secundário, se você quiser, mas o drible primário você sempre tem que usar quando for usar a linha de ataque que ele estiver. No caso, eu só tenho uma linha de ataque, então tá tudo bem. Beleza, eu vou explicar a linha de ataque um pouquinho mais para frente aí também. Mas ele tem aqui, então, um vermelho e um azul. Então, ele já pode pensar a estratégia dele com vermelhos e azuis. Então, ele tem várias cartas que ele pode cogitar. Por exemplo, ele tem essa daqui, ele tem essa daqui, ele tem essa daqui. Então, ele vai pensar o que ele vai pegar de recursos agora. Ele vai pegar aqui, então, um verde e vai pegar um roxo. Focando aí, provavelmente, nessas duas cartas aqui, ó. Muito bem. Então, ele agora... tá na mão dele essas cartas, o outro jogador não vai ver. E aí o outro jogador vai fazer o seguinte, ele tem 2 azuis, o que não ajuda muito, porque nenhuma carta aqui tem 2 azuis, mas ele vai então pegar outras cartas aqui para fazer novas contratações. O que ele vai pensar? Bom, vamos pensar em usar o azul também. Então, para ele, qualquer uma que tenha azul é interessante. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui um roxo. Óbvio, imagino que ele não sabe a estratégia do outro amiguinho também, né? Pegou um roxo e um verde. Muito bem. E agora é a vez desse aqui de novo. Aí esse aqui vai fazer o seguinte, ele já tem então um vermelho e um azul. Ele vai pagar um verde e vai contratar o Sansão. Veja que contratar agora, o apito, essas coisas não interferem. O que interfere é só quando aparece ali naquela hora ali na mesa, ali no centro da mesa. Então agora ele contratou o Sansão. E o que acontece? A gente já abre uma próxima aqui. E aí a gente tem uma decisão a fazer. Ou colocar eles numa mesma linha de ataque, ou colocar eles separados em 2 linhas de ataque. No caso, olhando para a mesa, não tem nenhuma carta de... Na verdade, ele pode fazer isso aqui, se caso ele estiver focando nesse Simão Pedro aqui, ó. Mas vamos pensar que ele não vai focar naquilo lá ainda. Então ele vai preferir deixar os 2 separados. E muito bem, ótimo. Aí ele passa para o próximo jogador.
Como a gente abriu aqui o Boaz e não tinha nada aqui no evento especial, nada aconteceu, o próximo jogador. E agora ele vai usar as cartas dele para fazer alguma troca ali, alguma contratação. Bom, ele vê que ele tem um azul, ele tem um roxo e tem um verde. Então ele precisa ver se ele consegue comprar alguma coisa. Curiosamente, era a carta que ele queria comprar o Sansão. Então outro jogador comprou a carta dele. Isso vai acontecer muito no jogo. Mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Ele já tem um roxo, tem um verde, tem um azul. O Esdras é uma cartinha azul. Eu acho que ele vai pensar aqui em ir na direção desse camarada aqui, ó. Ele já tem um verde mesmo, ele vai pegar um amarelo. Muito bem. E ele vai pegar um roxo, um outro roxo. Agora vem a questão. Como ele chegou a 5 cartas aqui, ele está no limite da mão dele, certo? Então, a mão de um jogador pode ter no máximo 5 cartas. Mas está tudo bem, porque ele acabou com o turno dele e no próximo turno ele vai usar esses recursos aí, esses dribles para fazer uma contratação. Voltamos aqui para o nosso jogador inicial. E agora o que ele vai fazer então? Ele vai tentar achar um jeito de usar esse roxo com as cartas que ele tem e contratar alguma coisa. Bom, ele tem ali, ó, aqui o Lázaro. Então é roxo, azul e vermelho. Ele vai usar essa linha de ataque. Então ele está usando só essa linha de ataque. Ele não pode somar com esse camarada, o Sansão aqui. Por quê? Porque ele está usando só essa linha de ataque. Se os dois estivessem juntos, ele podia usar o custo dos dois. Como eles estão separados, ele só pode usar o custo de uma linha de ataque. Então, ele vai usar o azul e o vermelho aqui do Jonas, o azul secundário e o vermelho primário, mais o roxo, que ele devolve lá no centro da mesa, na área de treino, e ele vai contratar o Lázaro. E de novo, agora, ele tem novamente uma chance de fazer a decisão de como ele vai organizar o time dele. Vamos abrir a carta aqui. E agora, olha que legal, aconteceu um evento especial que é torcida vermelha. Ela está, né, vibrando no estádio, então esse jogador ganha uma carta vermelha. E sempre é assim, quando uma carta de torcida é aberta aqui na área de contratações, na vez do jogador, ele ganha o recurso mediante a cor que veio ali na carta, como você pode ver ali no detalhe ali embaixo do nome do jogador, certo? Legal, então ele ganhou um vermelho e agora ele sabe que ele tem que organizar aqui. E aí ele pensa, poxa, eu já tenho 2 amarelos, tem um azul e um vermelho, dá para vir na direção desse jogador aqui, só com as cartas da mão dele, ó, tá vendo? Só com os jogadores. Então, como ele adquiriu um jogador, ele pode mudar à vontade as linhas de ataque e ele vai formar uma linha de ataque com as 3 cartas juntas. Então, beleza. Agora, se ele usar essa linha de ataque para fazer um pagamento, ele tem que usar todos os recursos primários desses jogadores, pelo menos. O secundário, o azulzinho aqui, ele pode escolher se ele vai usar ou não, mas os 3 primários aqui ele tem que usar se usar essa linha de ataque, tá bom? Então vamos lá, próximo jogador a jogar, a gente vira aqui, e ele vai tomar alguma decisão aqui. O que ele vai fazer? Ele vai contratar esse João Batista aqui, ó. E como que ele vai fazer isso? Ele vai dar então, o azul ele já tem aqui no Esdras, certo? Nessa linha de ataque, então ele vai dar um verde e um amarelo. Completou o custo do João Batista, ele vai trazer para cá e agora ele vai colocar os dois juntos numa linha de ataque só ou não? Será que vai? Vai sim, vai pôr os dois numa linha de ataque só. Na verdade não, ele vai deixar separado, eu acho que não vou pôr junto não. Ele abre aqui, e olha lá, ó, torcida de novo, ó, tá vendo? Ó? Torcida verde apareceu ali, então ele ganha uma carta verde, excelente. Ele ainda pode decidir, tá? Ainda tá no turno dele. Então ele pode decidir e ele resolve mudar de ideia. Porque agora, ó, se você for ver, verde, roxo, azul e vermelho aqui, ó. Na verdade, não, ele vai deixar separado sim, tá certo. Porque ele vai usar o azul e essas 3 cartas depois para tentar adquirir esse camarada aqui, o Daniel. Então, vamos lá, vamos ver aqui que ele já contratou, já abriu, fizemos. Turno do próximo jogador. Então ele vai lá e ele vai fazer o quê? Agora é o seguinte, ele tem a chance de contratar esse jogador aqui, o Simão Pedro. Eu vou trazer para cá para vocês verem. Ó. Opa. Então aqui está. Ó. Eles têm, né, ele tem a chance de contratar o Simão Pedro, que tem exatamente o mesmo custo. Ó, tá vendo? Amarelo, azul, vermelho.
Só que em vez disso, ele também pode fazer uma outra coisa, que é importantíssima no jogo, porque é isso que leva a gente à vitória. Que é o quê? Fazer um gol. Como que ele faz um gol? Quando uma linha de ataque inteira consegue pagar completamente a contratação de um jogador aqui, ao invés de contratar, ele simplesmente escolhe fazer um gol. E é isso que ele vai fazer. Ó. Ele vai pegar essa carta aqui, vai virar, e isso marca um gol para ele. Então, um gol para o time aqui da nossa esquerda. Muito bem. Essa carta fica aqui virada marcando gol, não é um jogador. Ele não pode reorganizar os jogadores dele quando ele faz gol. E a gente abre uma nova aqui, sem nenhum evento, sem nenhuma novidade. E agora a gente volta para outro jogador, é turno dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela compra lá que a gente tinha falado. Ó. Ele vai dar um verde, vai dar um roxo e outro roxo. E mais o azul do Esdras, que está aqui. Então ele consegue pagar esse camaradinho aqui, o Daniel. Então vamos devolver as cartinhas lá. E aí ele adquire essa daqui. E agora, novamente, a decisão, né? Vamos abrir ali. Geralmente um outro jogador pode abrir ali. Olha que legal, ele ganhou uma carta azul. Outro evento de torcida. E aí ele vai decidir aqui como que ele vai organizar a linha de frente dele aqui. Então, ele sabe que tem, por exemplo, alguma possibilidade aqui. Vamos ver, ó, amarelo e vermelho, roxo, roxo. Amarelo e vermelho não tem... Aqui, ó, tem amarelo e vermelho também, mas não tem verde. Ele vai deixar separado esse daqui. O vermelho, ele pode fazer o quê? Pô, junto com o azul aqui, talvez, ó. Porque tem várias cartas com ó, vermelho, azul, vermelho, azul. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Deixar assim, dessa maneira. E agora a gente volta pro jogador da esquerda. O que o jogador da esquerda vai fazer? Vamos pensar. Bom, ele acabou de fazer o gol, é óbvio sim, que ele não vai conseguir fazer mais nada agora. Ele vai precisar, de alguma forma, contratar alguém para poder mexer de novo na linha, né, nas linhas de ataque dele. O único problema é que, tá vendo? Ele não pode usar, por exemplo, aqui só o vermelho e o amarelo. Imagina que ele queira usar o vermelho e o amarelo para pagar uma carta como essa. Isso ele não pode fazer. Por quê? Porque tem o outro amarelo aqui. Então, ele não vai poder fazer isso aí. A gente vai ter que dar um jeito de conseguir recursos, né? As cartas de drible. Vamos treinar, então, para depois contratar mais gente. Como ele já tem um vermelho, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, então, um verde e um azul. Você consegue ver qual que é o jogador que ele está mirando aí? Bom, beleza. Vamos virar de volta. Próxima vez do outro jogador de novo. Você vê, esse é o ritmo do jogo. A gente vai tentando fazer gols. Vamos ver se a gente consegue fazer um gol com esse daqui também, ó. Ele vai tentar contratar alguém e depois fazer um gol. Vamos ver aqui, ó. Então tem azul, tem vermelho. Se ele tiver mais um vermelho e mais um roxo, ele contrata esse camarada. Então ele vai fazer isso. Ele vai pegar um vermelho, vai pegar um roxo. E vamos passar para o outro jogador de novo. Agora esse jogador vai fazer a contratação dele lá. O que ele queria? O João Evangelista. Então ele vai devolver o azul. Na verdade, ele vai gastar as 3 cartas. Ó, o azul, o vermelho e o verde. E vai contratar o João Batista. E agora ele pode mexer à vontade na linha de ataque dele. Vamos ver qual que é a carta que abriu. Ok, o Enoch, 2 amarelinhas, sem evento, né? Sem nenhum evento especial. E aí, a gente tem aqui então, ó, amarelo, roxo. Será que tem amarelo e roxo? Tem, amarelo e roxo, tem alguns ali, tem 1, 2. Mas ó, tem 2 amarelos e um vermelho. Tem aqui, ó, tá vendo? É uma possibilidade de gol para ele, inclusive. Eu acho que ele vai ficar por aqui, hein? Beleza, eu acho que ele já tá bom. Deixou aqui, organizou as linhas de frente dele aqui, as linhas de ataque. Vamos pro próximo jogador de novo. E aí ele volta aqui e vai ser a vez dele. O que ele vai fazer? Ele vai usar o azul e o vermelho, mais um vermelho e um roxo, e vai contratar o David Livingstone aqui, ó. Então contratou, ele vai pagar lá essas cartinhas, né? Contratou e agora ele vai alterar as linhas de ataque dele. Vamos ver aqui. Abriu, opa, tomou um apito. E quem que tava mesmo com a carta de amarelo? Era ele, né? Então o que acontece? O outro jogador ganha um recurso da cor que ele quiser. E ele já sabe que ele vai pegar. Ele vai pegar um roxo. Beleza. Agora vamos terminar aqui de organizar esse time, né? Porque é a vez dele ainda. Ele vai fazer o quê? Vai pôr aqui, ó, verde,
amarelo e vermelho, ó, porque ele vai tentar fazer um gol, Brasil, olha lá. E aqui ele vai deixar o amarelo e o azul soltos. Ele, na verdade, ele vai juntar o amarelo e o azul aqui, ó, porque ele está visando uma outra coisa ali, uma outra aquisição. Então tá aqui as duas linhas de ataque dele. O amarelo continua com ele, mesmo ele tendo tomado lá, né, o segundo apito, o amarelo continua com ele. E agora a gente parte para outro jogador de novo. Vou virar as cartinhas dele aqui, porque esse jogador não está vendo as cartas daquele lá, né? E aí, a vez desse aqui, ele vai fazer outro gol, ó. Ele vai pegar o Enoch aqui, ó, e vai fazer o gol. Por quê? Ó, vermelho, amarelo, amarelo. É o mesmo custo aqui do Enoch. Ele pega aqui como gol. Abre-se uma nova carta. Ih, tomou um apito, ó lá. Então, o que acontece? A carta vem desse jogador para esse. Imediatamente. Muito bom. Voltamos para o nosso jogador. É vez dele lá de novo. Vamos virar aqui. E aqui o que ele vai fazer agora? Ele vai fazer o gol dele também, ó. Então, ele vai vir aqui no Boaz, ó lá, amarelo, verde e vermelho. Tem o mesmo recurso que ele tem aqui nessa linha de ataque. Primeiro gol do jogador da direita. E aqui a gente abre para ver o que acontece. E o apito volta para ele, o cartão amarelo. E assim é o ritmo do jogo, certo? Quem fizer 5 gols primeiro numa partida de 2 jogadores ou 4 gols numa partida de 3 ou 4, vence. No caso aqui, quem estava mais perto da vitória é esse camarada aqui. Mas esse aqui está indo também. Então, essa é a forma aí de jogar o gol de letra. Vê que não é um jogo complicado, é só ir atendendo, né, os recursos e pagando, e contratando, e organizando seu time e tudo mais. E a gente vai se divertindo aí durante a Copa com a criançada, com personagens bíblicos, né, tentando aproveitar um pouquinho aí das oportunidades de conversa também sobre esses personagens com eles e tal. Mas o principal é se divertir à mesa, tá junto, e eu acho que é isso aí. E estudar a letra, a palavra de Deus também. Então é isso, gente. Prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham se divertido assistindo esse vídeo. E manda seu feedback aí e dúvidas também para que a gente possa ir respondendo e ajudando vocês a jogar e matar a bola no peito e fazer vários gols de letra. Valeu!